Presta atenção nesse cenário aqui da MRV, tá? Porque pode ser a última semana que a gente vai ver ação nesses patamares. A gente tem boas indicações aqui do gráfico que a gente deve começar um movimento de reversão, pelo menos de correção de toda essa queda. Então, isso abre espaço para uma belíssima operação para quem gosta da ação e está interessado no setor. Então, aí fiquem de olho até o final que a gente vai trazer a análise do gráfico, notícias, fundamentos, vídeo completo para vocês. Tá? Vamos ver aí até onde pode ir essa alta nas ações da MRV. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise da MRV, MRVE3. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendências, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. O gráfico está nos mostrando aqui um belíssimo potencial de alta. A gente tem uma região de fundo muito bem demarcada já. Quem acompanha nossas análises já sabe o quanto eu gosto dessa região e quanto a gente vem falando dessa zona, tá? Vai fazer aí o que? 5, 6 meses que a gente fala dessa região, se bobear até mais. Tá? E a gente finalmente está vendo a ação se movimentar aqui em direção ao nosso cenário, tá? Então vale a pena ficar de olho, porque a ação tá barata e ela tem sim um espaço para dar uma crescida. Tá? Antes da gente continuar, não esqueça do nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, clica aí, seja bacana, dá aquela ajuda pra gente chegar nos 1000 inscritos, tá? E também mais duas análises para vocês olharem no final do vídeo, tem mais ação como a MRV que vai ter alta boa, então olhem as outras análises. E também não esqueçam aí do nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para se posicionar bem em ações para longo prazo, tá? Encontrar as zonas realmente onde faz sentido comprar. Aproveitem promoção até o final desse mês da Independência, tá? Descontaço e vocês também vão ter acesso à nossa comunidade de maneira vitalícia lá no Telegram, beleza? Dito isso, vamos lá então. Gráfico semanal, a gente tá num ponto muito importante. Olha esse retângulo vermelho que a gente tem aqui, um fundo bem definido aqui na casa dos 7, um topo bem definido na casa dos 13, tá? Eu desconsidero esse topo aqui como falso, esse fundo aqui eu também não considero ele um fundo falso. Inclusive, vamos dar uma melhorada aqui, vamos deixar só esse retângulo aqui que a gente vai usar como referência. Olha o tamanho dessa acumulação que a gente tem aqui embaixo, justamente aqui entre 6,50 e 7,50 mais ou menos. A gente teve na semana do dia 5 de fevereiro esse belíssimo volume elevado em região de suporte, ó. Esse aqui, onde a gente está testando justamente essa região. E a partir desse primeiro sinal que começou lá em fevereiro de 2014, de 2024, perdão, agora esse ano, a gente começou a sinalizar a possibilidade de formar um fundo aqui, tá? E tudo isso também puxado pelo que? A gente teve um movimento forte de alta rejeitando a perda desse fundo, movimento corretivo, bateu nosso alvo, acumulou dentro de uma barra aqui em zona de suporte importante. Então, no semanal choveu sinais interessantes aqui que mostravam o potencial de valorização das ações da MRV, tá? Ela estava muito barata, ainda está barata. A gente vai ver também em questão de fundamentos. Ela tem um espaço para crescimento, mas é claro, a gente não consegue ainda visualizar uma reversão de longo prazo. Mas a gente consegue sim projetar aí pelo menos o topo dessa consolidação, tá? Passando pro gráfico diário, a gente já tá vendo justamente a região que a gente tem que ficar de olho agora, tá? Vamos projetar aqui para cima. A melhor compra da ação foi nessa região dos R$ 7, onde a gente trouxe aí inúmeras análises mostrando o potencial dessa região. 7,50 aqui ainda seria o limite, tá? Porque a gente conseguiria ainda ficar com um stop razoavelmente interessante para uma ação que tem o seu risco um pouco elevado, tá? Então agora a gente tem que ficar de olho justamente no rompimento desse topo, que é a projeção desse pivô. Então a gente precisa ultrapassar aqui esses 8,50 para ir em direção ao nosso preço-alvo da nossa tendência e possível recuperação da ação da MRV, tá? Então, melhor compra foi nessa região do 7. Aqui, se comprar, vai ficar um pouco caro, porque a gente está falando de um stop de 22%. Então, é um pouco complicado. O bom seria ter justamente comprado nessa região e até aproveitar esse momento já para botar aí para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? Para vocês não perderem as nossas análises aqui do canal. A gente traz inúmeras análises aqui, sempre mostrando cenários de longo prazo para quem gosta de investir em longo prazo.
Então, seja bacana aí, se inscreve no canal, me ajuda a chegar aí nos 10 mil inscritos até o final do ano. Uma meta aí humilde para esse pequeno canal dar essa força e também vai ficar a nossa área de membros aí para vocês darem uma olhada, beleza? Então, vamos lá. O que que a gente pode esperar a partir de agora? Vamos voltar para o semanal, onde a gente vai ver justamente o que? A consolidação que a gente está preso. Se a gente tirar aqui um pouco o zoom do gráfico, a gente vai ver que a gente tem topos bem definidos aqui na região dos 13. Olha aqui, a gente teve vários fundos aqui. Depois, esses últimos topos que são os mais importantes e o falso rompimento justamente desses 13. Tá? Então, essa é a zona mais importante que a gente vai ficar de olho agora, tá? Que é justamente os R$ 13, por causa justamente de todos esses topos. Aí a gente vai ter o que agora como desafio? Conseguir romper justamente essa região dos 8,850, ó, que não por acaso é o topo de toda essa acumulação aqui, e vai abrir espaço para os nossos dois alvos principais que eu trabalharia por enquanto. Tem um terceiro alvo também que a gente vai ver. Então, o que que a gente projeta aqui de preço-alvo para as ações da MRV? O primeiro alvo é na abertura dessa barra, aqui na região dos R$ 10, que é sempre um valor psicológico muito forte. Na maioria das vezes, acaba gerando alguma resistência, daria aí um resultado aí de 28% pelo preço de hoje. Depois a gente tem um alvo mais importante de todos, que eu acredito que é esse dos R$ 13, que nos daria um resultado aí de 65% de alta. Então já justifica completamente essa operação para quem comprou aqui, estava atento, comprou aqui nessa região de fundo do 7, tá? E a gente tem aí o último alvo, que seria a projeção de todo esse pivô de alta, levando em conta esse movimento como um movimento de mola, tá? Ou seja, o fundo rejeitou o fundo, volta, recua, faz a formação do pivô aqui e joga para cima lá na casa dos 16, R$ 17, tá? Mas por enquanto vamos trabalhar com os R$ 13, porque vai ser uma resistência muito forte. A gente vai ter que aguardar para ver como o mercado vai reagir nessa região. Mas olhando aqui puramente o gráfico, inegável o potencial de valorização que tem as ações da MRV, tá? De notícia relevante, a única coisa que a gente tem aí foi uma emissão de CRIs que teve da MRV, tá? Valor nominal unitário de R$ 1.000, está com vencimento em agosto de 2029, então não tem nada assim muito relevante dessas últimas semanas saindo das ações da MRV, tá? Na parte de fundamentos, a gente tem algumas questões. Primeiro, os dividendos, se a gente for olhar, claro, não está pagando nada, não pagou nada em 23 e provavelmente também não vai pagar nada esse ano, mas a gente vê que ela sempre foi uma pagadora até de dividendos razoáveis. Claro que a gente está tendo toda essa crise aí no Brasil, no setor inteiro, natural não ter esse pagamento, tá? No preço ao valor patrimonial, a gente está nas mínimas históricas da ação, o que, na minha visão, já mostra uma certa distorção do mercado, tá? Tava um pessimismo muito elevado e a gente tem aí só para voltar no 1 para 1, a gente já tem um potencial enorme aqui de valorização, tá? E historicamente a gente vê justamente a média é em torno aqui de 1,13, mas vamos trabalhar aí com valor de 1 para 1, tá? Então mostra sim um potencial de valorização. Já aqui no ROI a gente vê uma tendência de queda bem forte a partir do ano de 2021, né, quando começou toda essa crise do setor. Por enquanto não mostra nenhum sinal de reversão. Essa é uma parte não tão interessante aí que a gente que tem dos indicadores, inclusive muito longe da média aqui de 10%. Na margem EBITDA, o mesmo caso aqui, a gente já está nas mínimas históricas, mas aqui com o 2024 atual, que já mostrando a possibilidade de a gente estar recuperando já esse indicador para a parte positiva também bem longe aí da nossa média histórica, que é 15%. Tá? Outra coisa não tão boa na parte dos fundamentos é resultados. A gente vê que ela historicamente sempre teve bons resultados. A partir de 2022 foi um prejuízo de 123 milhões, depois em 2023 foi um prejuízo de 18, o que começou a dar um certo sinal que poderíamos já começar a ver uma recuperação da ação, mas agora esse ano também já está tendo um prejuízo bem elevado, tá? Então isso aí mostra que a gente pode ter
um pouquinho mais de trabalho em apresentar bons resultados, vamos ver como é que vai ser 2025, mas pelo gráfico a gente mostra justamente aquele potencial de chegar pelo menos até os R$ 13. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises aparecendo em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!